Salve espectadores, ouvintes da Rádio Web Raízes. Meu nome é Everson Gross, presidente do Sindicato dos Bancários de Novo Hamburgo e região. Estamos aqui em mais um programa semanal exibido e veiculado na Rádio Web Raízes. Uma saudação aos bancários e às bancárias que assistirão o programa também, gravado depois disponibilizado no YouTube. Hoje nós temos aqui como convidado o professor Luiz Henrique, professor da rede estadual, integrante da direção do CEPER Sindicato, para falar de um tema que, muito embora esteja na ordem do dia do Congresso e da grande imprensa, é pouco conhecido pela população. Nós convidamos o professor para falar um pouco sobre a reforma administrativa, o que ser a reforma administrativa, quais os reflexos, os impactos, a quem atinge, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre essa nova proposta de reforma enviada pelo governo, que está no Congresso, está na ordem do dia para ser votada no segundo semestre e principalmente os impactos sobre os servidores. Eu vou de pronto já passar a palavra para o professor, depois a gente vai fazendo alguns questionamentos, algumas dúvidas e alguns esclarecimentos que surgirem ao longo da nossa conversa. Professor? Ok, obrigado Everson. Um alô especial aos ouvintes da Rádio Raízes Web. Realmente é um assunto extremamente preocupante e importante, né? No meio de uma pandemia, o governo federal encaminha uma reforma administrativa. Nós temos agora colegas servidores públicos dos municípios enfrentando a reforma da Previdência, que esse filme de terror nosso do Estado já passou. Né? Poderíamos dar uma resumida nessa proposta, que é desmonte do serviço público. Tá? Mas para quê? O governo diz que o serviço público está inchado, não funciona, é muito caro. Isso é uma mentira. Né? Isso é uma forma de colocar a população contra o serviço público. O que o governo quer fazer, amando, né, de quem o mantém, porque esse governo não cai, porque ele está servindo a alguém, que é o mercado financeiro. Né? O Guedes é o representante dos bancos neste governo, que vão muito bem, obrigado. Né? As privatizações estão aí, né? Correios, Eletrobras, aqui Banrisul, Corsã, CE, no estado, né? E o governo precisa alimentar a dívida pública com os bancos. Né? Então, essa é a lógica da reforma administrativa. Quero chamar o ouvinte para alguns dados importantes. Nós temos 213 milhões de habitantes no Brasil. 213 milhões de habitantes. Em torno disso. Né? 10 milhões são servidores públicos. Então, a primeira mentira que se propaga aí é que tem muito servidor público. Desses 10 milhões, 6 são servidores municipais, 3 estaduais e 1 milhão federal. Eu sou professor da rede estadual, né? Estou na direção do 14º núcleo do CEPER Sindicato. Nosso núcleo compõe-se de 27 municípios. Estamos há 7 anos com salário congelado, trabalhando com uma sobrecarga na pandemia, atendendo alunos, numa estrutura que já vinha desmontada antes da pandemia, escolas sem fiação elétrica, sem condições de estrutura, né? Mas que estão aí atendendo a população. Então, o governo mascara os dados, mente, tenta jogar a população contra o servidor, né? Dizendo que a saída é privatizar, com regras, Everson, nada claras, né? Depois com medidas complementares, leis complementares, para alterar, inclusive, o que é de fato o serviço público na sua essência. O que tem risco aí, né? Primeiro, é o desmonte para a população mais carente, população mais vulnerável, e na sequência, oferecer o serviço público para empresas privadas, para ONGs. Quero também chamar a atenção de uma outra inverdade que se diz, olha, há muita corrupção no serviço público. Mas vamos imaginar duas situações. Primeiro, o governador do Rio de Janeiro, Witzel, ele foi afastado
por conta de ONGs na administração pública, ou seja, terceirizou algumas atividades. Aqui em Canoas, né, Porto Alegre, Canoas, também na Secretaria da Saúde, nós tivemos casos de ONGs, tá, em situação irregular. Então, essa história de dizer que o serviço público tem corrupção e que se botar a iniciativa privada vai resolver, não é verdade. A outra questão que eu quero chamar a atenção é a seguinte: nesse cenário de CPI, de Covid, né, de rachadinhas e tal, imaginemos, uma das coisas que a reforma propõe é o fim da estabilidade, é o fim do concurso público. A cada troca de governo vai trazer os cabos eleitorais para dentro do serviço público. Isso é apadrinhamento. Qual é o cabo eleitoral, ou alguém indicado pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, pelo ministro, que vai fazer uma denúncia, por exemplo, na área ambiental, na área sanitária, ou agora, né? A gente teve aí um deputado, senador, dizendo: olha, meu irmão é servidor público, eu era favorável à reforma administrativa, agora sou contra, porque ele só denunciou porque tem a estabilidade. Essa é uma história muito nebulosa, aliás, tudo é nebuloso nessa CPI, né? Então, nós precisamos de mais serviços públicos e de melhores serviços públicos. Essa é a nossa luta. Certo. Professor, eu quero lhe fazer um questionamento especificamente direcionado à categoria que eu represento, que é a categoria dos bancários. Muitas vezes o bancário, como ele não trabalha diretamente no serviço público, na empresa pública, ele pode imaginar que essa reforma administrativa não o atinge. A gente fez uma leitura atenta do texto da reforma e assim, a exemplo da reforma da Previdência, quando ela foi inicialmente enviada para o Congresso em forma de PEC, ela falava no servidor público no sentido estrito do tema, né? O servidor estatutário, enfim. E a gente imaginou no primeiro momento que os bancários do Banco do Brasil, da Caixa e do Banrisul não seriam atingidos. No desenrolar da reforma, esse setor, essa gama de trabalhadores acabaram sendo incluídos na reforma, né, e foram igualmente penalizados, assim, exemplo dos servidores públicos, né, principalmente quando a gente fala da necessidade da retirada do serviço público quando se aposenta, né? Hoje nós temos essa obrigação do bancário do BB, da Caixa e do Banrisul de romper o vínculo com essas empresas ao se aposentar. Na reforma administrativa também, né, na redação do texto, aparece ali os empregados de empresas de economia mista, empresas públicas, fundações. Então, na nossa interpretação, esses trabalhadores e trabalhadoras também serão atingidos pela reforma, né? Eu não sei se o senhor chegou a estudar especificamente esse ponto, mas qual é a avaliação e qual é a extensão dessa reforma no seu entendimento, na sua interpretação? Então, eu acho importante isso, né? Quem está nos ouvindo, parece no primeiro momento que é só quem está no serviço público que vai ser atingido, tá? O governo propõe o desmonte do serviço público. Ele dá um outro nome para isso, né? Vamos por partes, porque a tua pergunta ela é muito importante mesmo. O que ele está propondo? O Guedes vem com uma história de voucher, né, que seria um cheque. Então eu te dou um cheque e tu não tem mais o SUS. Hoje 155 milhões de brasileiros dependem do SUS. Eu quero lembrar o ouvinte que tem um pouco mais de primavera como eu, né, o que era o NPS e o que era o INAMPS. Se eu contribuía, eu tinha direito a um plano de saúde, né, ao atendimento de saúde. Mas a minha mãe em casa, que não pagava, não tinha direito. Então era restrito esse atendimento. Hoje ele é universal. Né? Que, aliás, muitos países que se baseiam no Brasil, olham para o Brasil como é esse sistema, que não é o perfeito, não é o melhor. Entrega um cheque e aí tu vai comprar um plano de saúde. Em Porto Alegre tem um plano de saúde por R$50, mas tu vai lá no médico que ele vai te dar um anti-inflamatório, um antigripal. Se precisar uma intervenção maior, né, mais incisiva, enfim, não vai ter. Vamos olhar para os Estados Unidos, que aliás é uma grande discussão lá, né? Vem da Hillary Clinton, do Obama, do Trump. Não tem. O plano de saúde paga até aqui,
se não cobre, eles te põem na rua, na calçada do hospital. Né? A gente recebe notícias de lá. Então, essa é uma preocupação porque vai atingir a oferta de serviço público a toda a população. Vamos imaginar que num lugar distante do centro, que uma escola pública atende aquela população rural, do campo, né? Não tendo isso, a população vai ganhar um cheque e vai estudar onde? Né? E a nossa dúvida é se vai ter vaga na escola privada para a população da periferia, de mais longe do centro. A questão das aposentadorias, né? Como a proposta é o salário por produtividade, logo o aposentado não vai ter como ser medido a sua meritocracia, o seu desempenho. Logo vai ter um encolhimento da renda, como nós já tivemos com o aumento da alíquota da Previdência nos servidores públicos estaduais. Então, ela atinge, essa reforma, quem está hoje na ativa, tá? Quem está aposentado e todas as categorias. Um exemplo assim, mas eu sou servidor concursado, eu tenho uma estabilidade. Vamos imaginar que eu trabalho no setor e eu ganho lá R$4.000. No mesmo setor, alguém terceirizado ganha R$2.000. O objeto do meu concurso pode ser questionado e eu ser dispensado. Aliás, hoje já pode isso. Né? Então, uma forma do governo tirar quem ganha mais e colocar os terceirizados. Aliás, faço um parênteses, né? Os ouvintes aí devem conhecer já, algum familiar, algum conhecido que esteja em escola pública já está terceirizado, e é um problema, é um problemão. Então, nos preocupa muito com os servidores, colegas bancários, né? de economia mista, de bancos públicos, mas principalmente com toda a população que vai ser atingida. Né? Então, a nossa luta, a nossa defesa, e eu quero chamar a atenção aqui que esse debate que vocês estão fazendo é de extrema importância. A informação, ela é muito importante, porque se vende muito, né? Olha, vamos vender lá atrás a CE, vamos vender a CRT para nós sanar as dúvidas do Estado. Vendeu-se e se entregou para a iniciativa privada, se tem problema e não se resolveu as contas do Estado. Então, muitas mentiras que os governos usam para entregar, né, as empresas públicas, o serviço público, e esquece a política social para a população, principalmente a mais vulnerável. Então, a pandemia veio mostrar qual é a importância do SUS. Se não tivesse o SUS, nós ia ter um desastre muito maior ainda. A equipe dos trabalhadores e trabalhadoras, servidores da saúde, tem uma capacidade de vacinação assim, muito alta. O problema é que não tem vacina, que é outra história. Tá? Então, todas as categorias serão atingidas sim com a reforma administrativa. Certo. Eu fico imaginando nós no meio de uma pandemia dessa magnitude se a gente não tivesse um sistema único de saúde, né? Principalmente voltado para a população trabalhadora, para a população mais pobre. Essas pessoas não teriam um mínimo atendimento nas unidades básicas de saúde, nas internações de UTI de hospitais públicos, e provavelmente muitos milhares morreriam sem o atendimento médico, né? Se a gente tivesse hoje a saúde já privatizada, ou como o professor falou, essa proposta absurda do Guedes, e não só do Guedes, vários outros, né, políticos e economistas de direito defendem o voucher, né? As pessoas recebem, as famílias recebem uma determinada importância e elas escolherão aonde comprar o serviço de educação, o serviço de saúde. Imagina, é uma distorção absurda, né? A gente vive num mundo quase que paralelo dessa gente, né? Eles vendem para a população mais pobre o que os ricos hoje praticam, só que obviamente o rico, quando compra saúde privada ou quando ele compra o ensino privado, ele paga verdadeiras fortunas, né? Porque ele dispõe desse recurso e ele quer dedicar à sua família e seus filhos o melhor do ensino privado, o melhor da saúde privada e da segurança privada. Agora, imaginar que o povo pobre da periferia, é importante a gente registrar que esse é um programa para trabalhadores e para trabalhadoras, porque é um programa do nosso sindicato numa rádio popular. Então, a gente
a nossa informação, né, o desejo é de que a nossa informação chegue a um setor da população pouco informada e que muitas vezes imagina que esses temas não atingirão. Né? Hoje a grande maioria da população que mora na periferia imagina que terminar com a estabilidade do servidor público, terminar com o serviço público, isso não impactará nas suas vidas. Mas ele não entende, ou às vezes ele não consegue imaginar que muitas vezes aquela unidade básica de saúde que existe lá na sua localidade, na sua comunidade, provavelmente deixará de existir, porque não será de interesse, né, da empresa privada que vai, né, eventualmente ganhar uma licitação e explorar esse serviço. Se não tiver retorno, ela não vai se instalar lá. E assim como o professor falou, imagina nas localidades do interior ou nas localidades onde o número de crianças é menor, qual é o interesse da iniciativa privada de ter uma escola lá para explorar esse serviço? Né? Uma coisa que é muito importante e as pessoas acabam muitas vezes não se dando conta disso, sempre quando os governos, sejam governos de direita, sejam governos de esquerda, falam em reforma, eu chego a ficar arrepiado. Exato. Porque reforma no país, no Brasil, representa a retirada de direitos, representa a piora da qualidade de vida da população, principalmente da população mais pobre, representa a privatização do que é público, representa fim da estabilidade do servidor público. Isso é o sinônimo de reforma no nosso país. Então a gente tem como exemplo a reforma da Previdência, que retirou direitos, principalmente dos trabalhadores mais pobres, porque não atingiu boa parte dos altos salários, preservou militares, preservou judiciário, preservou legislativo, mas o pessoal que aposenta lá no INSS, que ganha R$ 1.500, esse foi duramente impactado. Quando a gente fala, e quando a gente lembra da reforma trabalhista do Temer, que de forma praticamente completa destruiu com os direitos trabalhistas. É isso que representou a reforma trabalhista e é isso que representou a reforma da Previdência. Agora nós temos aqui no Estado um governador que se apresenta como alguém moderno, alguém tentando se construir como uma outra via, numa candidatura presidencial, mas onde o receituário do governador Eduardo Leite é pura e simplesmente a venda do patrimônio, o congelamento do salário dos servidores, replicar a reforma da Previdência que foi aprovada em 2019 no âmbito da União, reproduziu aqui ela no Estado, atrasou salários durante 30 meses do seu mandato, assim como o professor falou, não só ele, mas inúmeras categorias do serviço público estadual hoje estão com seus salários congelados numa inflação galopante. E infelizmente a gente não encontra espaço na mídia tradicional para falar sobre esses temas que repercutem, que impactam diretamente a população mais necessitada do que é público no país, no estado, no município. E infelizmente as pessoas hoje preocupadas com outros temas e principalmente com a sua sobrevivência, e conseguir levar muitas vezes o alimento do dia para suas famílias depois de longas jornadas, obviamente que não tem tempo, não consegue tempo para se informar sobre temas que impactarão, infelizmente, de forma duramente negativa nas suas vidas. Então, por isso, um pouco do nosso debate aqui, professor? E, enfim, eu gostaria que o senhor assim, pudesse resumir os principais pontos no seu entendimento que impactariam o serviço público e o servidor público. Trago como exemplo aqui o fim da estabilidade. Hoje, se a gente fizer uma consulta para a grande maioria da população, é bem provável que a grande maioria da população seja a favor do fim da estabilidade do serviço público, porque ela associa isso a uma ausência de produtividade, digamos assim, Ou seja, o servidor aqui ele não está motivado. Mas eu gostaria que o senhor pudesse resumir em 5 ou 6 grandes pontos o que o senhor entende como de principal impacto com essa proposta de reforma administrativa. O fim, o cancelamento de concursos para servidor da base, para judiciário e altos cargos. Aliás, chamar a atenção, já tocasse no assunto. O juiz que ganha 40, 50, 60 mil não entra na reforma administrativa. Parlamentares, militares,
e o judiciário com altos salários não entra, é para a classe trabalhadora mesmo. Tá? Outra questão, a reforma trabalhista, ela prometeu mundos e fundos. O que nós temos hoje? Nós temos alunos abandonando a escola para trabalhar em aplicativo, ele não consegue ir na aula presencial, as escolas estão abertas, nem acessar a aula remota, né? Porque o trabalho dele não permite. Ele está lá numa bicicleta, numa moto, às vezes até de skate, enfim, com um trabalho ou de entregador de alimentos nesses, né, aplicativos, ou enfim, em trabalhos que não tem carteira assinada. Veja só, a minha geração se trabalhou, inclusive nós saímos quando jovens, né, para bailes e festas com a carteira do trabalho. Aquilo era um documento para qualquer negócio. Então, a reforma trabalhista prometeu mundos e fundos e não se cumpriu. Os jovens alunos nos perguntam hoje como é que eu vou me aposentar. Não sei. Bom, então o fim da estabilidade, né, ela gera o apadrinhamento e que nós retornamos a 1988. Vamos imaginar que agora 4 anos de prefeitura, de governo do estado, governo federal, se chamem os cabos eleitorais. Vamos pensar na questão da saúde, no posto, que tem alguém que já conhece o histórico daquele morador ali, daquele habitante. Eu trabalhei um ano aqui na Escola Boa Saúde, em Novo Hamburgo. Quando tu ia no posto, já sabe a história da avó do aluno, né? Porque tem o conhecimento. Agora, se muda, é um problema sério, né? Então, a questão da estabilidade, não ter concurso público, tá? O desmonte do serviço, que isso para nós é extremamente complicado, acaba com o SUS sim, porque ele vai dar o crédito, o cheque, o voucher, que é um cheque que tu vai te virar. E aí se tu está numa escola rural, que tem poucos alunos, o governo vê como números, que aliás hoje é uma luta que nós temos, para não fechar essas escolas, onde a professora ajuda o aluno a atravessar a pinguela, né? Quem é do interior sabe o que é uma pinguela. No dia da enchente, ele vai ajudar, a avó está doente, ou estão fazendo a colheita lá do fumo, de alguma coisa, sabe já por que o aluno não vem na aula. Se tu vem para um centro maior, não que tenha um descaso, né? Mas é importante essas unidades próximas à população. Então, nós temos aí hoje uma grande falácia, uma grande mentira, né? De que a reforma administrativa vai acelerar a oferta de serviço público. Ao contrário, ela vai desmontar, como eu falei no início, para alimentar o pagamento da dívida pública da União, né? O que a gente não pode concordar. Nós temos que lutar por mais e melhores serviços públicos. A gente observa, no caso de privatizações, por exemplo, no caso de terceirizações, o grande problema que é. Quero citar um exemplo aqui, questão da água. Na Bolívia, nós temos um filme, A Guerra da Água, né? Sugiro quem puder olhar, em que uma empresa estrangeira comprou, né, a empresa estatal da Bolívia e cobrava pela chuva, cobrava da população indígena quando chovia. Quando choveu tu vai ter que pagar, nem a chuva tu consegue mais em alguns sistemas se apropriar, né, que é um bem da natureza, porque as empresas vão se apropriar. Temos muita preocupação com essa questão da água, com a questão da saúde, com a questão da educação, né? Isso nos causa assim, muita perplexidade. Eu quero só fazer um pequeno comentário sobre, para nós, servidores públicos do Estado, a importância, por exemplo, de um órgão público que é o Banrisul. Nós estamos há 7 anos sem reposição salarial. O último reajuste salarial nós tínhamos quando a gasolina custava R$ 2,60. Hoje um professor, um funcionário tem que se deslocar do seu município para outro, de uma escola para outra, né, trabalhando 3 turnos para sobreviver, e a gasolina está a 6, tem lugar que está 7 reais, tem colega de Pajé dizendo que já está a 7 reais. No último ano o aluguel subiu 30%, por aí, a gasolina subiu 40%. Tá? E aí, onde é que entra o Banrisul nessa história? No fim do ano, um direito adquirido, que aliás isso, tá? Pedir para os jurídicos, os nossos sindicatos, os advogados, acabou com essa história de direito adquirido. O 13º, né, o ouvinte lembra, entrava lá em novembro e dezembro. Nós temos que negociar. E aí a pergunta que nós, servidores estaduais, fizemos é o seguinte: se nós não temos um banco com um olhar, apesar, né, desses governos, com uma prática, um olhar mais social, mas não só para o servidor, para o pequeno proprietário rural, né, o pequeno agricultor, que tem uma pequena empresa, com políticas voltadas para os pequenos, o que seria de nós? Imagina nós negociar, nós temos que negociar o nosso 13º salário. Imagina nós negociando com um banco privado.
né, que a taxa de juros é bem maior. Então nós teríamos um prejuízo negociar algo que é nosso. Eu pago um juro para ter alguma coisa que me é de direito. Então, a necessidade, né, de garantir políticas públicas que são responsabilidade do governo. Eu só faço um link assim com a discussão, porque ela é muito preocupante, né? Estávamos nós lá na cidade da Feliz discutindo sobre o processo de municipalização de uma escola e fomos numa rádio e a angústia daquela população porque eles vão ficar cercados com 3 pedágios, por exemplo. Nem o direito, eu estava falando da água, nem o direito de ir e vir mais, sim, tudo tem. Né? Eu moro em Portão, estão querendo tirar o pedágio dali, nós não pagamos, né? Com placa de portão, mas de 9 para 22 pedágios. Então, a conta, né, poderíamos dizer assim, o resumo da reforma administrativa, a conta para pagar a dívida com os bancos vai cair no colo, no bolso da classe trabalhadora, do ouvinte que está aí morando, né, num bairro mais distante, que precisa das políticas públicas para ter uma vida digna. Quando o senhor fala sobre Corsã, Banrisul, estradas pedagiadas, a gente parece que já ouviu essa história, né? É uma história bastante surrada, bastante batida, mas que continua sendo repetida e repetida exaustivamente, até infelizmente convencer uma boa parte da população. A situação da Corsã é absurda. Hoje uma família paga em torno de 70, 80 reais pela sua conta de água, né? Eu acho muito barato, porque para tratar a água é um processo muito caro, né? Óbvio que a Corsã não consegue fazer o tratamento do esgoto, mas óbvio, porque falta investimento, falta interesse do Estado, faltou interesse dos governos ao longo dos últimos anos e vontade muitas vezes de investir nisso. Agora, o argumento para a privatização do Banrisul, da Corsã, é repleto, recheado de mentiras, né? E o que a gente vai observar, provavelmente com a privatização da companhia, as famílias pagarão em curto espaço de tempo 300 reais pela água, né? E provavelmente não terão tratamento do esgoto, exemplo do que aconteceu com a energia elétrica no estado, onde hoje uma família de 4 pessoas está pagando 400, 500 reais, isso corresponde a quase 50% do salário mínimo. Então é preciso que você, ouvinte, telespectador, se atente sobre isso. É um golpe nos seus direitos, né? Se organize e não permita que isso seja aprovado, né? Tanto no Estado quanto na União. Professor, quero lhe agradecer pela presença, pela contribuição, né, nesse importante debate que a gente, né, mais uma vez promove aqui na rádio. A gente espera que as pessoas consigam acessar, ouçam, compartilhem, vejam esse vídeo, né, sobre esse tema importante que reflete sim na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres. Obrigado, professor. Quero agradecer, estamos juntos aí nessa luta em defesa, né, das políticas públicas e do serviço público. Estou. Obrigado.